apresentação dele, o Felipe Luiz fala isso. Sofri muito com esse cara, né? O Felipe Luiz, lateral esquerdo, ele jogando pelo lado direito, enfrentou o Marinho muitas vezes. Sofri muito com esse cara e agora eu tenho ele do meu lado, né? Então é um jogador que, no conjunto, por isso que eu falei na primeira hora, acho que é uma contratação muito boa dentro do futebol brasileiro, a melhor do ponto de vista do coletivo. Salve, salve nação, saudações, vídeo top, as últimas notícias e informações do nosso Mengão. Paulo Souza foi pro meio da galera ontem no jogo, é isso aí, cara, ali na arquibancada, tirando fotos, selfies e conversando ali com os torcedores do Mengão. Marinho vai pro jogo quarta-feira, será titular? Cara, isso a gente vai ver agora aqui no debate, é isso aí. Vamos trazer aqui para vocês um trechinho do Sport Center de ontem, né? Pós-jogo de Flamengo e Volta Redonda, com muitas informações legal para vocês. Já quero aproveitar e dar os créditos para ESPN Brasil, link na descrição, como créditos, canal aqui do YouTube, ESPN Brasil. Meus amigos e amigas, no primeiro comentário fixado tem o link do Gavia News para você se cadastrar e receber as notícias do nosso Mengão por WhatsApp. É muito simples e fácil. Cadastre-se, põe nome, e-mail e telefone, mande uma mensagem para o Gavia News e vocês começarão a receber em breve as notícias do nosso Mengão. Se não conseguir, me chama pelo Instagram que a gente resolve, tá bom? Simbora aqui pro vídeo, galera, que é top! Que acho que é importante. Eu não gosto de fazer esse tipo de comparação, mas foi assim que o Jorge Jesus também foi ganhando a coletividade flamenguista, né? Dando a cara, aparecendo, é um trabalho que tem essa característica também do Paulo Souza. Ele vai, mesmo entendendo que nos ombros dele não cai nada de culpa se o time tomasse uma goleada hoje. Nada cairia de culpa, mas ele estaria lá. Eu acho isso importante. É a função dele, né, Elton? Amanhã, num futuro aí, ele pode precisar de algum desses jogadores e ele tem que observar para ver o que ele tem ali e quem ele pode usar num elenco que está recheado, que tem excelentes jogadores, mas por que não um desses aí aparecer em algum jogo do Flamengo ou então ficar de vez no time profissional, né? Só repetindo, 19,7 a média de idade desse time que entrou em campo, 4 anos a menos de média em relação à Volta Redonda, que é muito, né? A gente está falando de jogadores em formação com jogadores já com alguns anos, né, de futebol profissional. Então, acho que o Lázaro, que foi titular, e o único jogador que teve ali algumas oportunidades na equipe principal, com frequência, que foi o João Gomes, começou no banco e entrou. Então, o restante, jogadores que disputaram a Copa São Paulo, jogadores que ainda não tiveram oportunidades na equipe principal. É claro que a gente está falando de outra realidade, né? A gente está em 2022, a gente está numa realidade diferente hoje na sociedade, é uma realidade diferente hoje no futebol, e como os clubes enxergam o futebol. O Flamengo está hoje pensando nas competições como Libertadores, chegar ao Mundial de Clubes, tentar vencer o Campeonato Brasileiro novamente, tentar ir longe na Copa do Brasil novamente. O Campeonato Estadual, principalmente agora, nesse início de ano, ele perdeu a força nessa pirâmide de prioridades dos clubes, principalmente um clube como o Flamengo. Então, acho que até o torcedor entende que um jogo como esse, o resultado ele é o de menos. Acho que o torcedor está se acostumando a isso. E isso graças ao que o Flamengo tem feito ao longo das últimas temporadas. Não conquistou título, mas está brigando por títulos. E títulos importantes. Chegou ao final de Libertadores novamente. Então, acho que esses jogos, para o torcedor que coloca pressão, que não gosta do resultado, acho que isso está diminuindo bastante. O torcedor está entendendo a nova realidade do seu clube, do calendário que o seu clube vive. E para os jogadores acaba sendo também benéfico, né? Porque se não há essa pressão, o torcedor entende que isso tem que acontecer, os jogadores atuam com um pouco mais de tranquilidade, apesar de ser a camisa do Flamengo. É um time sub-20, mas é a camisa do time profissional do Flamengo ali, né? A marca do Flamengo no campeonato profissional. Mas atuam com uma pressão menor, para justamente fazer o que sabem fazer de melhor. E aí isso dá subsídios, claro, para o técnico Paulo Souza, que muitas vezes olha para o mercado, não enxerga um jogador que se encaixe dentro da realidade financeira, dentro da realidade técnica, e olha para o ninho do urubu, olha para a base
e tem um jogador que pode contribuir, que não seja titular, mas que pode contribuir. Como o Flamengo, ao longo de sua história, construiu vários ídolos que saíram do ninho, né? Que saíram da Gávea. Então, acho que é um momento também da gente entender, o próprio torcedor entender a realidade que vive o Flamengo em relação ao campeonato estadual. Legal. E o Pedro Henrique Torre acompanha o dia a dia do Flamengo, estava lá no Raulino de Oliveira, nesse empate de 0-0 entre Volta Redonda e Flamengo, traz mais informações do jogo e do rubro-negro aqui no Sport Center. Último jogo da equipe comandada pelo técnico Fábio Matias no Campeonato Carioca, a equipe formada ali por garotos da equipe Sub-20. Isso porque, a partir da terceira rodada contra o Boa Vista, aqui mesmo no estádio Raulino de Oliveira, o time principal do elenco principal do Flamengo, comandado pelo técnico Paulo Souza, vai estrear na temporada 2022. Paulo Souza, inclusive, esteve até aqui no estádio Raulino de Oliveira, mais uma vez quis acompanhar em loco os jogadores da equipe Sub-20 do Flamengo. Foi muito assediado, inclusive, pelos torcedores que estavam aqui. Fez várias selfies a pedidos deles. Esteve com a sua comissão técnica em um dos camarotes. O Flamengo, dentro de campo, não correspondeu como na primeira rodada. Os garotos tiveram dificuldade contra o Volta Redonda, não conseguiram penetrar ali na área do Voltaço. Então o Flamengo empacou, chega aos 4 pontos na Taça Guanabara e agora passa o bastão para o grupo principal. Quarta-feira, 19h15, aqui no estádio Raulino de Oliveira, contra o Boa Vista, estreia de Paulo Souza à frente da comando do Flamengo. Que bom, cara. Nossa. Muita expectativa, óbvio, do torcedor rubro-negro para a estreia do Paulo Souza em campo. E você viu ali as imagens dele sendo tietado, já recebendo todo o carinho da torcida rubro-negra, que viu hoje um Flamengo com 59,5% de posse de bola, pouco mais de 40% para o Volta Redonda. Flamengo que teve muito mais passes certos, 312 contra 115, o mesmo número de chutes, 5 para cada lado, e de chutes certos também. Ações defensivas do Voltaço. A galera gosta de chamar o Volta Redonda de Voltaço lá no Rio de Janeiro. Semifinalista na temporada passada. Isso aí. Volta Redonda, 50 ações defensivas contra 20 do Flamengo, que pode ter o Marinho na quarta-feira. Será que o Marinho já vai estrear com a camisa rubro-negra? Então, um abraço para a galera de Penedo, Alagoas. É a terra do Marinho. Ele falou que lá todo mundo... Salve, Alagoas! No Nordeste, Alagoas também. Muitos torcedores rubro-negros e de outras equipes do Brasil. Quem será que vai ficar no banco? Meias e atacantes do elenco atual do Flamengo na temporada passada. Olha aí, o Gabigol na temporada passada fez 34 gols e 10 assistências. Bruno Henrique, 20 gols e 11 assistências. Não foi tão boa a temporada de Bruno Henrique em relação às anteriores. Pedro, 18 gols e 7 assistências. Pedro que não é titular. Será que o Pedro vira titular com Paulo Souza? Vira. Vitinho, 14 gols e 15 assistências. Arrascaeta, 9 gols, 14 assistências. Como diz o João Guilherme, o debochado Arrascaeta, agora de contrato renovado, hein? Marinho, não teve uma temporada boa no Santos, 9 gols e 4 assistências. Everton Ribeiro, 2 gols e 9 assistências. Muita gente, Mário Marra, Sim. comentou durante a semana, né? Todo mundo falando muito do Marinho. O Marinho realmente teve uma temporada espetacular em 2019, 2020 também, 2 no Santos e tal. Mas durante a carreira, ele que já está com 31 anos, eu ouvi muita gente falando isso. Eu mesmo também comentei isso no nosso Futebol 360. De segunda a sexta, hein? Das 9 às 11 da manhã, Futebol 360. E logo depois entra o Sport Center, das 11 às 13. Isso aí. Vamos fazer nossa propaganda aqui, Puxar né? pro lado, claro. Mas muita gente comentou. Legal. Acho que é importante, né? Você dizer que na carreira inteira do Marinho, ele não teve tantos bons, muitos altos e baixos. Não teve. Teve ali uma boa fase no Vitória, no Ceará, né? O Elton Serra pode falar um pouco mais também, que acompanha de perto mais futebol nordestino até do que a gente, mas, por outro lado, quem sabe jogar não esquece, não desaprende. E comentamos também que teve muitos fatores que podem ter influenciado para a temporada ruim dele no ano passado. Estou falando demais, já vou direto à pergunta. Você acredita que ele pode voltar a ser aquele Marinho de 2019 e 2020? Acredito. Então, tem algumas regrinhas de pensamento, né? Assim, o Marinho é um jogador que ele é irregular, o Marinho viveu uma carreira
Mas vem cá, você prefere ele do seu lado ou jogando contra você amanhã? Prefiro do meu lado. Lógico. Porque ele é um jogador que, com todos os altos e baixos que mostrou na carreira, ele mostrou um alto, muito alto no Santos. E muito recentemente, né? Muito recentemente. Ele não esquece. Ele é bom jogador. Naquele momento, Abel, a discussão nacional era: poxa, mas o Tite não vai dar uma oportunidade para o Marinho? É verdade. Ou seja, mentíamos todos? Não, a gente estava vendo o que ele estava fazendo ali. Ele estava jogando bem. O Santos na temporada passada, e você sabe bem disso, o Santos na temporada passada foi muito conturbado, Sim, externamente e internamente. O Santos não conseguiu achar um bom padrão de jogo. E eu não estou falando de algo assim, mas está pegando um retrato isolado. Não, estou falando o ano todo. O Santos teve dificuldade no campeonato estadual. O Santos lutou para não cair no campeonato estadual. Isso é um fato. E o Marinho estava insatisfeito, né? E estava insatisfeito. Claro, né? Sim, já tinha se posicionado. Quando você pensa assim, esse jogador, ele vai estar motivado, porque ele nunca escondeu, né, o desejo que ele tinha de jogar pelo Flamengo. Ele vai pegar um ambiente hoje menos denso, carregado, e ele vai ser estimulado em alta competitividade. Porque hoje ele não é titular, hoje ele vai ter que colocar a pulga atrás da orelha do Paulo Souza. Eu hoje apostaria que ele vai dar certo de novo. Ele vai atingir aquele nível que ele atingiu, sendo vice-campeão da Libertadores, daquele jeito, com o gol do Breno Lopes lá no, né, assim, depois do apito final quase. Eu não sei se ele vai atingir aquele nível, mas ele já atingiu aquele nível. Ele vai ser convidado a jogar de novo daquele jeito e vai ter pouca chance. Ele vai ter que aproveitar uma ou duas para, a partir daí, alguém ter pouca chance. Ele tomar o espaço de alguém. Quando a gente viu os números ali, os números do Gabigol são completamente mascarados com a ausência do Gabigol em campo na temporada passada. Ele jogou muito pela seleção, ele ficou muito tempo fora. E ainda assim ele teve números maravilhosos no Flamengo. Sim. O Bruno Henrique também teve contusão, também teve seleção. Sim, não é fácil. É que o elenco do Flamengo é muito bom, né? E é desse elenco que o Marinho vai ter que se virar. Pois é, Elton, essa é outra grande diferença em relação ao Santos do ano passado, porque mesmo o Santos lá de 2019 com o Sampaoli e 2020, o Marinho tinha outros jogadores com quem, para dividir as responsabilidades, a própria pressão que um time como o Santos tem e sofre, né? Então não era tudo em cima dele. Soteldo, Carlos Sanches estava em boa fase, Pituca, etc, etc, etc. Jorge ainda com o Sampaoli. E com o Flamengo isso fica muito mais evidenciado. Não vai cair tudo nas costas do Marinho, mesmo que ele vire titular na semana que vem, ele tem muita gente para dividir a pressão e a responsabilidade. Por isso, eu particularmente acredito que há uma chance maior do Marinho arrebentar e voltar a ser aquele Marinho agora com a camisa rubro-negra. O que você acha de tudo isso, Elton? Eu já disse algumas vezes a você, Abel, que é muito difícil discordar de você, né? E esse é o ponto. Esse é o ponto porque se a gente for pegar a carreira de Marinho, ele teve a passagem pelo Ceará, onde ele despontou um pouco mais, mas ele não era o protagonista. Tinha ali o Ricardinho, que jogava muito bem, tinha o Assisinho também, que era o atacante, que era um trio que funcionava muito bem naquela equipe do Ceará. No Vitória, ele teve que carregar o time nas costas. Fez o Vitória fugir de um rebaixamento, né, em 2016, carregando o Vitória nas costas. E ali ele se destacou por conta disso também, foi para o exterior, por conta daquela temporada. E a passagem pelo Grêmio, discreta, como você falou, no Santos com o time arrumado, ele não tinha esse peso, ele era um protagonista, mas dividia com outros jogadores esse protagonismo. É o que vai acontecer no Flamengo, que não aconteceu no Santos da temporada passada. Isso gera um desgaste também, porque é um jogador que assume responsabilidade e não foge dela. É um jogador que atua numa faixa de campo que exige muito dele. A gente vê, o Marra falou aí que é sempre bom ter o Marinho do seu lado. Nesse vídeo que a gente está vendo de apresentação dele, o Felipe Luiz fala isso. Sofri muito com esse cara, né? O Felipe Luiz, lateral esquerdo, ele jogando pelo lado direito, enfrentou o Marinho muitas vezes. Sofri muito com esse cara e agora eu tenho ele do meu lado, né? Então é um jogador que, no conjunto, por isso que eu falei na primeira hora, acho que é uma contratação muito boa dentro do futebol brasileiro, a melhor do ponto de vista do coletivo.
porque ele num grupo que está bem organizado, bem arrumado, mesmo não sendo titular, vai ter muitas oportunidades. Ele pode não ser titular, mas certamente pode jogar aí, sei lá, 60 minutos numa partida, no mínimo, né? Pela qualidade que tem e pela capacidade que tem para mudar um jogo também. Então, acho que esse é o ponto. E eu concordo com você, Abel. Quando ele tem menos pressão com relação à responsabilidade de ser o único protagonista, ele rende muito mais. E foi o que aconteceu, com exceção no Vitória, que aí eu acho que também teve muito daquela situação de ter que tirar um time da zona de rebaixamento, né, e manter na Série A. É uma proposta diferente do que brigar por títulos. E brigar por títulos você precisa mesmo de um conjunto. E ele teve no Santos isso nas 2 primeiras temporadas. Mas eu acho que com o time encaixado ele vai ser um cara que vai ajudar demais essa equipe do Paulo Souza. Cara, eu acho que o Marinho vai arrebentar com a camisa do Flamengo, vai fazer muitos gols, cara, será um dos protagonistas dessa temporada. Tô muito confiante no Marinho. Sempre gostei do Marinho. Sempre que eu jogo Cartola, né, eu colocava o Marinho, porque o Marinho sempre estava ali fazendo gols. Ele brilhou demais na temporada 19 e 20, né? Cara, como ele fez gol em 2020, foi um ano especial para o Marinho. Tomara que ele faça se repetir aquele ano agora no Flamengo, né, cara? Tomara que ele coma a bola, engula a bola e faça muitos gols e nos traga muitas alegrias. O Flamengo, então, estreia com o time titular, com Paulo Souza, nesta quarta-feira. Nossa, cara, que bom, que boa notícia, né, cara? Porque, assim, a gente tem que valorizar a base, mas, cara, é sofrível demais você assistir o time da base contra os adultos. Não importa se é o Volta Redonda, se é a Portuguesa, se é o Boa Vista. Não importa. É adulto contra crianças, vamos dizer assim, né? E é muito difícil pela idade, pela força física, né? Os caras do Volta Redonda ontem chegaram o sarrafo, bateram bastante nos garotos, né? Então, assim, isso atrapalha. E pelos números do jogo que a gente viu, o Flamengo teve mais posse de bola, mais finalizações não, mais passes certos, né? 320 contra 100 e pouco. Então, assim, o que falta mesmo é o conjunto da obra, né, no time da base. Base tem que jogar com base. Base contra adulto não vira, não dá certo. A gente viu na Copinha esse time aí, arrebentou nos 2 primeiros jogos da Copinha, né? Meteu 10-0 naquele time do Forte, depois meteu 4-0 em outro time, né? E já contra os adultos a gente vê que não acontece. Agora, quarta-feira, cara, tomara que a gente tenha transmissão, né, decente, né? Tomara que todo mundo consiga assistir o jogo, porque eu não consegui assistir o jogo completo de ontem contra o Volta Redonda. Eu fiquei muito revoltado, decepcionado com a transmissão. Tomara que isso seja resolvido o quanto antes. E é isso. Galera, é o seguinte, deixa o like aí para fortalecer. Muito obrigado a todos vocês. Isso aqui é Flamengo, hein? Tamo juntos. E assim que tiver mais notícias do Mengão sobre o Cebolinha, eu trago aqui para vocês. Saudações e até o próximo vídeo. Fui!